Opa, tudo bom? Dando continuidade às aulas, vamos para o terceiro capítulo do livro Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles. No terceiro capítulo, chamado Anti-intelectualismo, vamos debater sobre educação. O foco do negócio é educação universitária, mas o debate também pode ir para o ensino fundamental, médio. Bem, o Jason Sterling ele abre o capítulo falando sobre a razão do ataque fascista à educação. O fascismo precisa de uma cartilha educacional própria para educar a atual e a nova geração. O fascista defende a educação nas escolas, ele defende a educação nas universidades, uma educação de qualidade, mas a educação defendida é aquela que valoriza e está de acordo com os seus valores. Valores fascistas. Se aparecer um professor querendo ensinar outras visões de mundo, outras linhas filosóficas, outros pensamentos, o fascista já corta e sabota aquele professor. Em uma sociedade fascista, a educação precisa estar alinhada com aquela visão. Então vamos ligar alguns pontos de um capítulo com outro. Na aula sobre passado mítico, eu falei como o fascista cria uma história para glorificar a sua nação. Então, o fascista cria um passado, ele usa mais a fé e mais a emoção do que evidências. Aí o fascista fala: a nossa geração é feita por uma raça superior, por uma cultura superior. A nossa história prova isso, o nosso time é melhor do que o outro. Quando isso é dito, os historiadores, arqueólogos, antropólogos daquele país precisam se virar nos 30 para poder sustentar essa ideia. Se o professor não apoia aquela visão, se o pesquisador não concorda, eles são perseguidos, exilados ou mortos. A educação fascista precisa estar de acordo com a visão do líder. Quem não concorda, desaparece. A educação para a população, para as massas, precisa ser simplista e rasa. Para o fascista, as pessoas não precisam pensar, as pessoas precisam sentir, elas precisam ter fé, porque quando você sente, quando você tem fé, você não questiona. Assim, o fascista tem uma base que vai apoiar todas as suas decisões, mesmo que sejam decisões claramente sem sentido, doidas, porque aí quando alguém critica o governo falando: "Ah, o fulano chegou ao poder e tá fazendo tanta coisa que a inflação aumentou, o desemprego aumentou, a violência aumentou". A base daquele líder fascista vai defender com unhas e dentes o seu líder. Mais uma vez, para o fascista, a população precisa de uma educação simplista e rasa. Olha esse trecho do autor. A política fascista procura minar o discurso público, atacando e desvalorizando a educação, a especialização e a linguagem. É impossível haver um debate inteligente sem uma educação que dê acesso a diferentes perspectivas, sem respeito pela especialização, quando se esgota o próprio conhecimento, e sem uma linguagem rica o suficiente para descrever com precisão a realidade. Quando a educação, a especialização e as distinções linguísticas são solapadas, restam somente poder e identidade tribal. Então vemos aí que quando a população não é estimulada a pensar, questionar e explorar outras visões de mundo, essa galera se agarra à ideia do grupo, o grupo fascista. Esse é o rolê. O autor dá alguns exemplos nos Estados Unidos sobre o movimento Vidas Negras Importam e a atuação nas universidades. Ele fala sobre a luta contra o racismo e como o movimento queria rever os currículos das universidades, onde o conceito de civilização era representado pelas sociedades brancas, e tudo relacionado a negros e ao continente africano era associado à barbárie e violência. Esses exemplos que o autor dá são muito válidos, são muito importantes, mas eu queria puxar esse cenário para o Brasil. Nessa onda de questionar a educação, temos o movimento Escola Sem Partido. É um ótimo exemplo. O movimento que dizia que as escolas e universidades estavam cheios de comunistas e
doutrinadores, as crianças estavam sofrendo lavagem cerebral e era necessário combater essa ideologia da esquerda, promovendo educação conservadora, religiosa. E nisso, uma galera começa a falar que todas as escolas deveriam ser cívico-militares, escolas da PM. Sim, as escolas públicas possuem vários problemas, não dá para negar. Apesar de todos os problemas, o ambiente escolar é o lugar onde os alunos ainda possuem a chance de ter uma visão maior de mundo. As crianças e adolescentes conseguem ter um contato com a diversidade que é a nossa realidade. Você quer questionar o sistema público educacional? Beleza, tem que questionar mesmo, tem muita coisa errada, tem muita coisa que pode melhorar. Agora, querer trocar o sistema que possibilita que os alunos tenham contato com outras visões de mundo para um ensino mais fechado, conservador, extremamente religioso, pô, aí também não dá. Olha essa fala do Luciano Hang. No caso do Rio Grande do Sul, são as universidades federais. Lá atrás, quando os governos militares, a grande maioria dos presidentes eram daqui do Rio Grande do Sul, eles pensaram em trazer as universidades federais para melhorar a qualidade de vida do povo gaúcho. Erraram redondamente. Olha só onde é que tem as universidades federais. Rio Grande, Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre e tem mais uma, não sei se é Caxias do Sul. São guetos da esquerda. Guetos da esquerda, que colocam ideias erradas na cabeça das pessoas. Numa universidade federal, né, eles entregam o livro errado. Vai ver o que estuda na Universidade Federal. Olha lá os pensadores das universidades federais. Eu não vou entrar no debate se ele é fascista ou não. É óbvio que a sua visão de mundo é enraizada no movimento da extrema-direita. Agora, repare nas palavras utilizadas. Guetos da esquerda, olha lá os pensadores das universidades federais, os livros usados. O que o velho da van está questionando, pensando? Qual é o posicionamento dele? O que o seu grupo questiona nas universidades federais? Esse povo vai para a Universidade Federal estudar outras visões de mundo, outras filosofias, e isso é um problema. Para o fascista, a única educação boa, de qualidade, é aquela que está alinhada com a sua visão política, social, cultural. Um grande exemplo americano é o David Horowitz. Ele é um ativista de extrema-direita e escritor. Eu vou dar aqui destaque para 2 livros do sujeito. O primeiro, Sala de Aula Totalitária: 150 cursos mais perigosos da América. O título já explica o conteúdo do livro. O David critica cursos que considera um perigo para a família de bem e dos bons costumes. Mas aí eu te pergunto, você consegue adivinhar os cursos? Obviamente que são cursos da área das humanidades, como ciência política, sociologia, estudo sobre mulheres. Só que aí também não é qualquer curso de qualquer universidade. São cursos de universidades específicas. Então o cara ataca Harvard, a Universidade da Colômbia, de Michigan, entre outras. E o outro livro que eu queria dar destaque se chama 101 Professores Mais Perigosos da América. Eu não preciso nem explicar, né? Vocês já sabem onde o livro quer chegar. Professores que são considerados esquerdistas e extremamente perigosos. Então ele fala sobre o Noam Chomsky, ele fala sobre a Angela Davis, o Ward Churchill. Então, por causa do seu trabalho, o David inspirou muita gente da extrema-direita e simpatizantes. Ele fundou várias organizações para espalhar suas ideias, como a Individual Rights Foundation, Students for Academic Freedom. Esse último tinha como objetivo contratar professores conservadores. Por quê? Para o David, as universidades eram dominadas pela esquerda e o outro lado da história ficava de fora, o ensino era corrompido. Por muito tempo ele ficou de fora dos grandes holofotes da mídia. Ele só fazia sucesso naquela bolha da direita e extrema-direita. Mas com o governo Trump, ele ganha muito espaço e muita influência.
Então, toda vez que você ler uma notícia de que o governo Trump está fechando cursos, realizando cortes em universidades ou professores sendo demitidos, saiba que é por causa desse cara. Se você ler notícias onde pessoas criticam as universidades brasileiras, se você vê pessoas invadindo campus para perturbar alunos, arrumar confusão, esse povo que fala que universitário só sabe usar drogas e aprender coisa errada, saibam que a razão desse pensamento, o núcleo, é desse cara. Toda vez que o fascista encontra um professor mais politizado, ele acaba usando a história da doutrinação marxista, o velho e famoso bode expiatório para linchar o indivíduo e a sua área de estudo. No fascismo, o que importa na educação é a história, é a visão do dominante e não do dominado. Se alguém ou alguma universidade abre espaço para os estudos de grupos marginalizados, o fascista já vê isso como uma afronta. E por quê? Porque, mais uma vez, o fascismo se preocupa com a visão do dominante e não do dominado. E por quê? Porque a sociedade e pensamento fascista é patriarcal, hierarquizada, militar. Nessa parte, o Jason Stanley dá um exemplo interessante sobre o trabalho da professora Charu Gupta. Ela fala: os nazistas acreditavam que o movimento das mulheres fazia parte de uma conspiração judaica internacional para subverter a família alemã e, assim, destruir a raça alemã. O movimento, alegavam, encorajava as mulheres a afirmar sua independência econômica e negligenciar sua tarefa de produzir filhos. Por que a professora Charu está dizendo isso? Porque para o fascista, mulheres são necessárias para criar e cuidar da nova geração. Mulheres precisam ser protegidas porque são as únicas que podem garantir o futuro da sociedade fascista. Então a mulher tem um papel importantíssimo na sociedade, mas, ao mesmo tempo, mulheres não precisam se envolver com política, não precisam se envolver com trabalho, a não ser o trabalho dentro de casa. Mulher não precisa de direitos, sendo que a razão da existência da mulher é o trabalho maternal, o trabalho doméstico. Para os nazistas, as mulheres só precisam de educação o suficiente para serem boas mães e esposas, certo? Então vamos recapitular: a educação, de um modo geral, para a população deve ser simplista e rasa. A educação precisa estar alinhada com a visão do líder fascista. A educação, assim como a propaganda, precisa afetar as emoções, o desejo, a vontade e não o intelecto. Pensamento crítico para as massas não é viável, ok? E para poder encerrar esse vídeo, essa aula, eu vou deixar essa frase aqui do autor. Na ideologia fascista, a função do sistema educacional é glorificar o passado mítico, elevando as conquistas dos membros da nação e obscurecendo as perspectivas e as histórias daqueles que lhes são estranhos. Bem, então é isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Obrigado se você ficou até aqui e até a próxima.